Bom dia! Escrevendo aqui. A Gi tá online hoje. Deixa eu escrever. Hoje nós vamos falar de disciplina. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Agora foi. Bom dia! Nossa, já temos várias pessoas aqui, vamos ver. Bom dia, Márcia. Bom dia, Andressa. Bom dia, Grazi. Bom dia, Paty, Elô. Maria Luísa, Li. Sejam muito bem-vindas. Hoje, aqui no sul tá mais friozinho, não sei onde vocês estão. A gente vai trabalhar hoje, então, a disciplina. Quem esteve comigo em mentoria, né, no último mês sabe que a gente teve uma aula falando disso, muito intensa. Mas eu falo que esse assunto daria para falar 5 horas, então eu vou tentar trazer coisas que eu não trouxe lá, porque pra gente poder expandir ainda mais tudo aquilo que existe em relação à disciplina, sempre conhecimentos novos. Tá friozinho, né, Gi? Vou esperar entrar só mais um pouquinho de pessoas pra gente poder falar sobre isso. E pra mim a disciplina, ela sempre foi um desafio muito grande. E por incrível que pareça, né, pode ser que não pareça, mas eu fui uma pessoa muito indisciplinada na minha vida. E a partir dessa indisciplina eu falo que eu acho que todos os mestres dizem que os nossos maiores problemas, né, as coisas que a gente mais tem bloqueio, são aquilo que a gente vai ter mais performance quando a gente conseguir trabalhar e entender essa energia. Por isso que quando vocês estão passando por um momento de muito sofrimento, assim, muito problema, né, olha para isso como uma oportunidade, porque é sempre uma oportunidade. Porque eu fui buscar tanto a questão da disciplina na minha vida, que foi ali que eu criei os rituais, né, que hoje eu falo da vivência, foi ali que eu comecei a criar todas essas coisas de elevar minha energia. Tudo isso foi por conta de eu ter buscado a disciplina. Então, e hoje eu compartilho isso com as pessoas, né? Então, por isso que eu falo que a disciplina, ela vem me ajudar, e foi justamente por conta dessa dor que eu tinha, porque a disciplina, quando a gente não tem, ela é muito... nossa vida fica muito difícil, né? Então, quis trazer ela, porque eu senti também que esse é um desafio muito grande no processo do despertar. Certo? Então, eu acho que eu vou começar, eu vou baixar um pouquinho o volume aqui, porque senão são muitas coisas ao mesmo tempo, a nossa mente não capta. Então, vamos lá. Começando a falar sobre disciplina. O que eu senti de trazer inicialmente para vocês sobre a disciplina? A questão dos hábitos, né? Para a gente criar uma disciplina, o que é a disciplina, né? Ela nada mais é do que um hábito que eu conquistei na minha vida. Mudei, vou falar disso nos stories do meu nome, vou falar nos stories. Por um motivo muito, muito, muito maravilhoso. Mas vou falar pra vocês, porque senão aqui não vai ficar gravado e depois eu quero fazer um vídeo falando sobre isso. Porque conforme a gente vai caminhando no nosso processo, a gente vai entendendo muitos aspectos, e eu quero trazer pra vocês isso com muita verdade, assim, não simplesmente trazer e falar e fazer um comentáriozinho, como eu sempre faço. Então, voltando, então como que a gente faz para construir a disciplina? Primeiro, a gente tem que perceber que a disciplina, ela é conquistada através dos nossos hábitos. E o que é um hábito, né? A gente falou sobre a mente na segunda-feira. O hábito, ele acontece quando o meu corpo, ele sabe mais do que a minha mente, certo? Então, por exemplo, eu não preciso pensar para fazer aquilo. Como eu falei já do exemplo do trânsito, né? Eu tô ali dirigindo, eu paro no sinal e eu não preciso pensar se eu vou parar. Eu simplesmente paro e tá tudo bem, né? Quando eu vou escovar os dentes, né? Eu tô escovando os dentes, eu não fico pensando agora eu vou escovar o dente esquerdo, depois eu vou escovar o dente direito. Tipo, eu não tô pensando pra fazer isso. Por quê? Porque isso é um hábito. Isso já virou algo totalmente inconsciente no meu corpo. E quando eu vou criando muitos micro-hábitos na minha vida, isso vai me trazendo um senso de disciplina.
Então, na verdade, por que eu não tenho disciplina? Porque eu não consigo criar o hábito, o caminho do hábito, a construção de um hábito. E é justamente isso que eu quero trazer para vocês, porque como que eu crio os meus hábitos? Né? Baseado no quê? Muitas vezes a gente cria os nossos hábitos baseados nos condicionamentos, e mais uma vez eu estou trazendo aqui a questão dos condicionamentos, porque se a gente não cria um hábito baseado no que a gente realmente quer e algo que vem da nossa alma, isso não vai dar certo. Né? Até eu estava falando com uma das meninas da primeira vivência, até hoje a gente tem a nossa turma, nosso encontro das 3 turmas, quem está aqui que participou. E eu falei com a menina da primeira vivência, ela me disse assim, Mari, as coisas que eu escrevi lá no nosso mapa, lá, aconteceram, mas eu percebi que eu não queria bem isso. Não era exatamente o que eu queria, não tá legal como tá acontecendo. E aí eu falei pra ela, pois muitas vezes a gente cocria as coisas baseado no nosso ego. E aí quando chegam as coisas tipo, não eram como a gente queria. Por quê? Porque a gente foi pela nossa mente. Por isso, inclusive, que eu falo, toda vez que eu lanço qualquer coisa aqui, ou quando vocês forem comprar um curso, nunca escolham pela mente. Escolham pelo coração de vocês, pelo aquilo que vocês sentem que faz sentido. Né? E o que isso tem a ver com o hábito? Porque nós criamos nossos hábitos muitas vezes baseado naquilo que a gente acredita que é o certo. Então, por exemplo, talvez quem está aqui já leu aquele Milagre da Manhã. Vocês nunca leram o Milagre da Manhã? Né? Que fala justamente que a gente tem que acordar às 4:30 da manhã, que daí a gente tem que meditar, que daí a gente tem que fazer isso, que a gente tem que fazer aquilo, nananana. E daí isso vai sendo um condicionamento que a sociedade vai me dizendo que eu só vou ser próspera se eu acordar às 4:30 da manhã. E sim, eu acordo esse horário, mas não é porque ninguém disse pra mim que eu tinha que acordar. É porque eu vivi na minha experiência e eu percebi que pra mim essa rotina fazia sentido. Só que tem pessoas que são muito mais noturnas, e eu conheço várias pessoas que são assim. E quando a gente respeita isso, fica muito mais fácil, muito mais tranquilo. Porque aí a gente vai criando um hábito baseado num princípio e não num condicionamento, algo que alguém disse pra gente que a gente deveria fazer. Então, percebam da importância de eu buscar criar hábitos que vão me gerar, que estão baseados e que estão balizados, que a base deles são os meus princípios. Ontem eu falei sobre isso, né? Então, o que é importante pra mim? Pensa agora. O que é importante pra você? É a sua saúde? É o seu relacionamento? O que é importante pra você nesse momento agora, né? Eu quero estudar, eu tô buscando passar em tal lugar, na faculdade, tô buscando saber o que eu quero no meu propósito. Percebe aquilo que realmente você tá buscando agora. Pensa, para nesse momento, vou dar 10 segundos pra você pensar o que é importante pra você. Pensa aí 2 minutinhos. 2 minutinhos não, né? 10 segundos, porque a gente não tem tempo aqui. E aí, baseado nisso, você vai criar o esforço organizado, que aí vai ser um hábito que você vai criar na sua vida. Então, pensa, vamos supor que eu quero como eu mesma, né? Eu vou falar do meu processo. Eu queria encontrar o meu propósito. Então, o que eu fiz? Eu comecei a criar um esforço organizado ao redor disso. Até hoje, eu baixei o Trello, não sei se vocês conhecem o aplicativo Trello. Eu não tinha ele no meu celular, mas eu usava ele há muito tempo. Quando eu abri, eu encontrei um mapa mental que eu fiz do meu processo do despertar. Gente, eu era muito louca, né? Eu encontrei um mapa mental. Como que pode encontrar um mapa mental do meu processo, né? E aí dizia lá, cursos que eu tinha que fazer, coisas que eu tinha que fazer no meu dia para que eu pudesse ir criando essa consciência em relação ao caminho que eu tinha que seguir. Então eu lembro que o primeiro curso que eu fiz foi massoterapia, aí depois eu sabia que eu tinha que fazer de numerologia, eu queria fazer de astrologia, eu queria fazer... Eu fui criando um mapa de como eu queria estar. E baseado nesse mapa, eu fui percebendo quanto dinheiro eu tinha para poder fazer esses cursos e o tempo que eu ia precisar, porque eu trabalhava na empresa do meu pai, então eu não tinha tempo suficiente, porque eu tinha que estar às 4:30 da manhã, eu acordava, na época em que eu trabalhava, né, numa coisa que eu não gostava, e aí eu passava o dia lá e de noite eu chegava em casa às 8:30, 9 da noite. Então, qual era o horário que eu ia fazer? Eu comecei a fazer à noite, curso à noite. Então, eu entrei para o curso de massoterapia à noite, eram 3 vezes por semana, eu saía da empresa do meu pai e ia para esse curso para poder começar. E olha que eu comecei como massoterapeuta. Então, vocês percebem que existe um processo. E isso eu quero trazer muito dentro da disciplina. Por quê? Porque a maioria das pessoas
começa a ter disciplina por algo que alguém disse para elas que elas deveriam ter. Então, um livro como esse que fala sobre ter essa disciplina, sendo que às vezes não encaixa na vida dela. Então, eu crio a minha disciplina baseada no que os outros querem que eu viva e não no que eu realmente quero, no que é importante para mim. Segundo ponto, eu sou rígida, eu crio uma rigidez em mim. Ontem eu falei também em atendimento sobre isso para a Lu ali, né? Que a gente cria uma rigidez tão grande no nosso processo que a gente não se permite num dia não conseguir aquilo, né? E é justamente essa rigidez que causa a desistência, porque eu me frustro por aquilo. Então eu tô começando, eu falo mesmo do banho gelado, pra mim hoje já é uma coisa automática que eu não penso, mas não foi assim, e não foi assim por pelo menos uns 6 meses, eu acredito. Por quê? Porque é um processo, né? A vida ela é processual. Pensa agora numa sementinha, né? Numa sementinha, eu sempre falo da sementinha lá que vai virar uma planta. Quanto tempo ela leva até ela virar uma planta? Né? Quanto tempo ela leva? Ela vai precisando de água todos os dias. Tem dia que chove, tem dia que não chove. Então é um processo. E se eu não quero viver o processo, eu nego a experiência. E se eu nego a experiência, eu saio da sincronicidade. Então, o que me impede de ter organização e disciplina na minha vida? É eu não aceitar a vida, não aceitar o processo. Vamos pensar na natureza, né? Eu gosto muito de trazer o exemplo da natureza. Como que uma árvore ela cresce? Ela não tem disciplina, essa árvore, ela não tem um crescimento organizado, sistemático, né? Ela vai crescendo, olha a natureza, toda a natureza é perfeita, ela cresce numa disciplina constante, todos os dias é um pouquinho. E ela não tem essa resistência, ela aceita como é. Se hoje choveu, ontem choveu, ela aceita aquilo e ela continua no caminho dela, ela aceita os processos. Ela vive nessa fluidez. E é exatamente o que a gente tem que fazer. Poxa, eu decidi que agora eu quero encontrar o meu propósito. Então, tá, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as minhas metas, eu vou perceber o tempo que eu tenho e eu vou criar um esforço organizado nessa questão. A sincronicidade eu vou falar bastante. A sincronicidade, ela é quando eu consigo abrir mão de uma resistência que eu tenho sobre a experiência que eu estou vivendo e eu passo a viver aquilo que eu tenho que viver, aquilo que está vindo para mim. Por exemplo, eu falo que o porteiro do prédio às vezes vai te dar um conselho muito mais importante do que essa live, né? Mas se você está aqui, se por acaso você chegou aqui, de alguma forma era importante você estar aqui. Então, o que é a sincronicidade? É eu olhar para a experiência e aceitar exatamente como ela é. Tudo que acontece comigo, exatamente tudo. Perceber que, nossa, olha só que legal, essa pessoa se aproximou de mim. Pode ver na vida de vocês quantas vezes talvez um amigo que vocês tinham muito distante simplesmente se aproximou, começou a conversar com vocês depois de muito tempo, né? E isso acontece comigo o tempo todo. Eu acredito que com todo mundo deve acontecer, da gente encontrar pessoas ali que estão na sincronicidade do que a gente está vivendo e aí a gente vai trabalhando coisas com essa pessoa e de repente ela se afasta de novo, a gente fica mais um tempo sem ver ela. Isso é sincronicidade, é a gente perceber que as pessoas que estão ao nosso redor são as pessoas certas, que a vida que a gente está vivendo é a vida certa e que eu tenho que aceitar a experiência, independente do que acontece. Então, se eu acordo hoje de manhã e eu me olho no espelho e eu me acho gorda, me acho feia, eu não estou honrando a sincronicidade, eu não estou honrando o fluxo natural da experiência da vida, né? Se por acaso eu acordei de manhã e eu não estou gostando de como eu não estou aceitando a experiência que o Criador, que Deus, que o Universo está me trazendo. Porque imagina se você pudesse justamente decidir qual era a melhor experiência que você ia viver, como que ia ser? Né? A gente não pode escolher as experiências que a gente vai viver. Existe alguém superior que está nos gerindo, que está nos dizendo, olha, você vai viver isso porque agora esse é o melhor. Para você conseguir trabalhar o seu amor próprio, você vai ter que olhar para o espelho e não gostar, né? E agora, para você trabalhar o seu relacionamento, você vai ter que conseguir atrair um namorado bem ruim para você começar a trabalhar o relacionamento. Isso é honrar a experiência, é não olhar pro teu namorado com vitimização, dizendo, porque ele só me maltrata, porque eu odeio ele, porque Deus me castigou, porque olha o que ele tá fazendo comigo. Não, a experiência ela sempre traz algo bom. Mas voltando para a disciplina, eu quis trazer porque é muito importante esse entendimento, porque a disciplina, quando eu saio dessa rigidez, quando, eu não aceito que hoje eu não consegui acordar cedo. Eu não aceito que, eu não consegui tomar minha água com limão hoje porque acabou o limão, que eu vou na feira hoje, né? Quando eu não aceito isso,
é muito difícil eu conseguir conquistar a disciplina, porque a disciplina, ela começa na regra. Então, quais são as regras? Eu vou sempre acordar nesse horário para me dedicar a 1 hora, 2 horas de estudo para o meu processo do despertar ou para o meu processo de encontrar o meu propósito de vida. Tá, essas 2 horas eu vou reservar ela no meu tempo, na minha agenda para isso. Ok, essa é a regra que eu criei. Mas essa regra, ela só pode servir para ligar. Eu falo que é que nem ligar o carro. Quando tu vai ligar, ela só pode ligar o carro. Depois, o propósito que vai fazer com que tu continue naquela disciplina, ele tem que ser da tua alma, ele tem que ser genuíno, ele tem que ser baseado em princípios. E ao longo desse processo, tu vai perceber que vai ter dias em que tu não vai estar a fim de fazer e tu vai aceitar, tipo, hoje não deu. Tudo bem, amanhã eu volto. Mas não deixa a tua mente condicionar aquilo, porque muitas vezes eu falo por mim como terapeuta, eu tinha uma coisa assim, de que eu só consigo atender na minha casa, de que a minha casa é o lugar sagrado que eu tenho, onde eu baixei um campo de energia muito alto, e que eu não vou conseguir atender quando eu não estiver lá. Né? E eu criei essa condição, porque um dia eu não gostei de como eu me saí no meu atendimento. E eu disse assim, cara, não sei, acho que é melhor eu só atender lá. E eu criei essa condição. Quando eu comecei a me buscar, né, nessas meditações e entender esses processos, eu percebi que, tipo, não, peraí, eu posso atender onde eu quiser, eu sou livre, não existe essa condição. A energia está em mim, eu baixo onde eu quiser ela. E foi muito engraçado, porque aí eu percebi o quanto a minha mente estava condicionando um dia que eu saí dessa disciplina de todos os dias atender no mesmo lugar. Então, não condicionem isso, né? Eu conheço muitas terapeutas que dizem, eu não dou cartas se não for lá na minha casa. Eu não faço isso se não for. Lembra que quem está falando isso está dentro de uma religião de novo. Porque se eu digo que eu só posso orar quando eu estou dentro de uma igreja, eu estou condicionando a minha conexão com Deus. Entende? Eu estou de novo na mente. Porque quando eu não me torno livre para ser e fazer o que eu quero, eu estou na mente. E isso é muito importante a gente entender. Então, se eu estou condicionando onde eu já estou na mente de novo. E a disciplina, ela tá longe de ser um condicionamento. Ela é uma liberdade de escolha por aquilo que eu estou buscando. Então, o que eu estou buscando hoje? Qual é o meu sonho? Né? O que eu realmente quero para minha vida? Percebe isso, busca essa energia dentro de ti. Porque é o propósito, mais uma vez, falando do propósito, é o propósito do que tu quer que vai fazer tu conseguir alcançar. E aí, uma dica que eu dou sempre, que é algo que eu faço, que eu chamo de embute cerebral, da gente todos os dias visualizar aquilo que a gente está buscando, porque as pessoas, eu vejo muita gente falando, né, aqui mesmo nas lives e nas redes sociais, que a gente conseguir algo, né, a gente criar disciplina, é a gente simplesmente acordar e dar o comando ao corpo sem fazer nada, né? E na verdade, todo mundo que eu conheço e os livros que eu li de pessoas que criaram disciplinas, todas têm um ritual para criar a disciplina. A gente não cria disciplina do nada. Então, como que eu posso ter disciplina no meu dia? Nossa, para mim, a disciplina começa quando eu faço um exercício físico. Né? Quando eu faço exercício físico, é automático. Eu consigo criar disciplina em outras coisas juntos. Então, os micro hábitos, eles são muito importantes para que a gente vá conseguindo desenhar os outros hábitos. Né? Percebe? Até o que eu coloquei 3 tipos de hábitos que foram que eu identifiquei. Né? Que a gente tem 3 tipos de hábitos. Os hábitos simples. Então, um hábito simples que eu digo que eu tirei na minha vida foi o açúcar do café. Não sei se vocês têm o hábito de tomar açúcar com café, mas eu tomava muito café com muito açúcar, né? E aí eu consegui tirar esse hábito em 1 semana. Percebe se nos primeiros 3 dias é horrível. Passa o 4º, 5º, lá pelo 6º, tu diz, nossa, já não quero mais açúcar no meu café. E aquilo vira um hábito. Então, isso é um micro hábito, é um hábito simples. Esses hábitos são muito fáceis da gente conseguir, é só a gente realmente manter ali 7 dias constantes que a gente consegue. O segundo tipo de hábito são os hábitos medianos. Hábitos medianos, se tu for pensar, geralmente eles demoram 21 dias, que é, por exemplo, um hábito que eu sinto que é o hábito de tu começar a fazer um exercício físico, ter uma prática de exercício físico, com 21 dias tu já começa a ter esse estímulo, começar até os rituais, né, que eu falo rituais pequenos, assim, de tomar uma água com limão, de acordar cedo para meditar, para coisas assim, em 21 dias tu consegue. Então, até mesmo doce, né, eu falo que o doce foi um dos maiores desafios que eu tive, assim, tirar o açúcar da minha vida.
E sempre que eu volto, eu vejo que ele é algo bem desafiador. Inclusive, isso é uma coisa que é importante falar. Se você não consegue ter disciplina para comer, por exemplo, açúcar uma vez por semana, é uma coisa que eu não tenho, tá? E eu tô falando aqui pra vocês porque eu sou exatamente igual a vocês. Eu não tenho disciplina para comer uma vez por semana. Se eu como, eu já tenho vontade de comer 3 dias seguidos, né? Então, se você não consegue ter a disciplina de comer uma vez por semana, porque quando você come, você acaba chutando o balde e come 3 dias seguidos, não coma, corte. A disciplina, ela é assim. Se eu não tenho poder sobre aquilo, se eu não consigo, corta, não come mais. Por quê? Porque você não tem a disciplina. Então, às vezes, a gente quer construir um hábito, né? Por exemplo, como eu falei, o de não comer mais doces. E aí eu digo, tá, agora que eu já criei esse hábito de não comer mais doce, hoje eu vou comer, depois de, 3 meses. E aí tu come, e aí tu percebe que, tu começa a dar desculpas pra ti. Só mais hoje, só mais hoje. E aquilo vai virando um hábito frenético, eu falo, né? Tu perde o controle sobre isso. Então, percebe se tu tem esse controle ou não. Então, esses são os hábitos medianos, 21 dias. E os hábitos que são mais complexos, né? Eles podem durar de 40 dias a 6 meses, que é como eu falei, tomar banho gelado, né? Poxa, eu levei quase 6 meses para criar esse hábito, porque envolve muitas coisas, não é simplesmente eu entrar no banho, né? E eu falo que agora que tá chegando inverno, parece que tá entrando uma nova etapa na minha vida, que também é desafiadora. Mas 40 dias a gente pode tirar uma droga do nosso corpo, a gente pode realmente criar um hábito de atrair positividade na nossa vida. Então, eu fazer uma listinha lá da gratidão, eu parar de reclamar. Se tu ficar 40 dias sem reclamar, tua vida vai ser transformada. E eu falo porque é real. O hábito de reclamar, né? Reclamar, clamar 2 vezes. Eu tô falando a mesma coisa 2 vezes. E a minha fala, ela tem um poder muito grande de criação da minha realidade. Quem entende isso, quem percebe que Deus criou, né, o mundo através da fala, vai entender o que eu tô falando. Então, percebe o quanto é importante você realmente olhar para as questões que você quer trabalhar e trabalhar de uma forma muito mais prática do que automática. Não, eu vou começar a reclamar agora, amanhã eu não reclamo mais, né? Isso é bem importante. Então, continuando aqui, coisas que eu coloquei aqui que seriam dicas. Pensa nesse momento em 3 hábitos que você gostaria de abandonar, que você não está satisfeita. Pensa agora, 3 coisas que se eu pudesse eu abandonaria. Eu abandonaria o hábito de eu ir dormir tarde, porque quando eu vou dormir tarde eu não acordo cedo, por exemplo. O que você abandonaria? Sim, o Dr. Duprá fala sobre... Inclusive, eu comecei... Não comecei a tomar banho por causa dele. Eu comecei a tomar banho por causa do Wim Hof. O Wim Hof é um cara que ele... Se vocês nunca viram um vídeo um seriado chamado Goop Lab, depois eu escrevo aqui. É um seriado que fala sobre o método Wim Hof, fala de várias questões assim, de autoconhecimento. Mas quando eu conheci ele num curso que eu fiz de autoconhecimento, e que ele falava sobre ele ensinar as pessoas a dominarem o corpo e a mente delas através do banho gelado, né, e da respiração. E foi ali que eu comecei também a perceber o quanto os pranayamas me ajudavam a eu controlar as minhas emoções, porque a nossa respiração é capaz de controlar as nossas emoções, e o banho gelado também tem essa conotação de controlar os nossos pensamentos. Porque se eu consigo vencer um banho gelado, quando eu vou comer alguma coisa, aquilo se torna muito fácil para mim. Porque eu digo, cara, eu entrei num banho quando estava 9 graus. O que eu não sou capaz de fazer? Então, tu vai mudando a tua crença de capacidade, de que tu pode ir além, de que tu pode fazer a mais, de que tu pode conseguir muito mais coisas. E é muito interessante. Porque realmente isso acontece. Tu olha para as coisas e tu diz, nossa, isso aqui é muito fichinha para mim, isso é fichinha. E até hoje eu tava falando com o Fabiano, que é um cara que a gente tá fazendo um programa ali de emagrecimento, e eu falei para ele, vamos colocar um ritual do banho gelado, mas para as pessoas perceberem que tudo é um processo, né? Porque até eu mesma, quando eu comecei a tomar o banho gelado, foi muito desafiador. Tinha dias que eu não conseguia e que eu me frustrava, né? E eu dizia assim, não, peraí, eu não tenho que me frustrar, isso é um processo, tá tudo bem, eu não consegui hoje, sem rigidez. A rigidez
rigidez vai fazer tu desistir. Então, o maior problema hoje das pessoas que querem conseguir disciplina é que elas são muito rígidas. E quando eu sou muito rígida, eu desisto, eu me frustro, porque a minha mente, ela não quer a rigidez, ela não quer esse sentimento pesado, ela quer sentir o prazer, né? Então, se eu não comemoro depois que eu conseguir criar esse hábito, ou depois que eu conseguir construir dia a dia, se eu não comemoro depois que eu conseguir, eu não vou conseguir construir uma disciplina em torno daquele hábito. Então, é bem importante. Aí, falando sobre isso, eu falei aqui sobre a diferença entre regras e princípios, né? Da importância da gente entender que a gente tem que ser baseado por princípios e não por regras. Então, não gaste a sua energia criando... Por favor, não faz isso, cara. Eu já fiz isso. Não gasta a tua vida criando ritual com coisas que não tem a ver com aquilo que tu quer. Tipo, a pior coisa que tem, tu olhar pro outro, tipo, meu namorado faz tal coisa, então eu também vou fazer. E eu falo isso porque eu fui essa pessoa. Eu gosto de fazer exercício físico pela manhã. E o meu namorado, ele faz à tarde. E por algum tempo ele dizia pra mim, vamos fazer de tarde, tá? Eu falava, mas de tarde eu não rendo. Porque daí eu tenho que atender, e daí eu tenho que marcar de manhã, e aí de tarde parece que meu dia não rende. Então, eu comecei a fazer os rituais com ele, tipo assim, fazer uma prática de fazer à tarde, e aquilo me gerou uma improdutividade, assim, gigantesca. Então, vai por você, como o seu corpo se comporta, como você se sente. Realmente cria essa disciplina em torno daquilo que você está vivendo, da sua experiência. E para a gente criar disciplina, a gente também tem que experienciar aquilo que é bom pra gente. Porque às vezes a gente quer copiar e aí não vai dar certo. Então, percebe como isso faz sentido para você. Certo? E aí uma outra coisa que eu quis trazer aqui é a questão da procrastinação. Por quê? Porque a procrastinação, ela tá muito ligada à nossa disciplina, né? Pra gente criar disciplina, a gente precisa trabalhar muito a nossa arte de não procrastinar as coisas. Um dos maiores desafios da disciplina é realmente a procrastinação. E uma das coisas que faz a gente procrastinar é alguns bloqueios que a gente tem lá no nosso passado, que tem relação com os nossos pais nos estimular a certas questões de tipo assim, filha, vamos comigo lá na feira, ou vamos comigo, vamos no parque que eu te dou um docinho lá no final, né? Eu vou te dar tal coisa. E aí você ia lá super feliz que ele ia te dar aquilo lá, e daí você chegava lá e tipo, ele não te dava nada, né? O que aconteceu? Tu começou a perceber que tipo, não adiantava tu fazer as coisas porque tu não ia receber nada em troca. Então tu foi desestimulado pela recompensa. Por isso que é tão importante quando vocês estiverem a qualquer momento vivendo um novo hábito, que vocês comemorem, que vocês criem recompensas na vida de vocês, pensando o quanto é importante vocês terem esse estímulo no corpo, para que o corpo saiba, isso é bom, isso está me gerando dopamina, eu quero mais. Porque os neurotransmissores, né, os transmissores que a gente tem hoje de dopamina, serotonina, adrenalina, eles são viciantes. Né? Se você pegar um próprio atleta, quando ele para, ele tem muito risco de entrar em depressão. Por quê? Porque ele está viciado nessa adrenalina. Então, quando eu estou criando um ritual, é muito importante que eu olhe para essa questão da comemoração, da recompensa, que os nossos pais, infelizmente, nos tiraram esse estímulo e fez com que a gente começasse a não querer mais estar estimulado a fazer algo novo, a começar algo novo. Então a gente tem essa esperança de começar sempre alguma coisa nova e aí a gente para. Então percebe, esse é um dos pontos da procrastinação. E eu coloquei aqui, né, que a procrastinação, a irmã da procrastinação é a desculpa, né? Então, a procrastinação é como se ela fosse a ladra da alma, né? Tudo aquilo que eu faço eu vou deixando para depois. Só que esse depois, ele nunca chega, né? Tu nem sabe depois do que eu vou fazer. E esse depois, ele some. Então, tu deixa para depois, como eu falei aqui, porque o prazer que tu sente em deixar para depois é na hora que tu tá deixando para depois. Então, por exemplo, eu vou estudar depois. Esse prazer que tu sente em entrar na tua zona de conforto, tu sente na hora que tu fala, eu vou deixar para depois. Então, essa adrenalina, essa preocupação, o teu cérebro gosta disso. E aí ele vai, é como se, parece uma coisa de masoquismo, né? Tipo assim, nossa, eu gosto disso, mas é exatamente isso que acontece. E se a gente for olhar dentro o trabalho, pensa num trabalho da escola lá que tu tinha quando tu era criança, né? É uma coisa batata para isso acontecer. Se a gente olha lá, quando a gente era novinho, né? Tinha um trabalho para fazer, a professora dizia, esse ano a gente vai fazer tal projeto, em junho tem que entregar. A aula começou em fevereiro.
você vai lá no último dia antes da entrega, nas últimas 3 horas, você faz na aula a capa, faz tudo na última hora, né? Por quê? Porque a gente gosta de procrastinar, o nosso cérebro, na verdade, né? A nossa mente, ela tem esse prazer. Então, esse é um defeito muito grande que a gente acaba tendo de procrastinar e de trazer essas desculpas para nossa vida. E a desculpa, olha que louco isso também, que é uma coisa que é muito engraçada. Quando eu começo a criar uma desculpa, essa desculpa ela precisa de aliados. Então, quando eu descubro um defeito que eu tenho e eu não isolo ele e resolvo ele, eu olho para ele e ele vai criando um novo. Então, a desculpa é aliada da procrastinação. Então, como que eu faço para curar isso? Eu preciso falar a verdade. Tipo, por exemplo, alguém me convidou para sair hoje, né? Hoje é quarta-feira, amanhã tem que trabalhar. Em vez de tu falar, eu vou ver, depois eu te ligo para te dizer se eu vou. Em vez de você colocar o depois, fala a verdade. Olha, eu não tô afim, amanhã tem que trabalhar, não tô afim. Quando alguém te convida para alguma coisa, quando alguém te chama para algo, fala a verdade. Isso vai treinando o teu cérebro para não ficar pensando no depois. Isso é bem importante. Segunda coisa, quando eu criei a desculpa para procrastinação, qual que é o irmãozinho, né? O irmãozinho ali da desculpa é o vitimismo. Porque aí eu tenho a desculpa e aí eu começo a me vitimizar, dizendo, porque isso não deveria ter acontecido, porque isso aqui não dava, isso aqui é uma droga, olha só. Realmente, essa situação que eu tô aqui não tem o que eu fazer. Eu me coloco na situação de vítima para não entrar na disciplina e para procrastinar as coisas que eu tenho. Então, a desculpa é irmã da procrastinação, que é irmã do vitimismo. E depois do vitimismo, o que acontece, né? Já tenho 3 funcionários aí trabalhando contra mim, que são aliados, né? Chega o medo, né? Então, o medo, ele se alicia ali junto, né? Então, procrastinação, medo, todo mundo junto ali, e o medo começa a dominar o meu corpo. Então, percebe que começou lá na procrastinação, de eu dizer depois de que aquilo não era bom, de que eu não queria, foi vindo e eu fui aliando várias pessoas junto ali, né? Vários funcionários trabalhando contra mim. Então, a procrastinação é como se ela estivesse roubando a tua alma, porque tu vai criando vários condicionamentos e o teu corpo ele vai parando. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é parar de criar desculpas para tudo que eu faço na minha vida e se em vez de você, e desculpas, inclusive justificativas, tá? Porque a justificativa, ela também é uma desculpa. E até eu falei que quando a gente não dá conta, né? Quando a gente não dá conta de alguma coisa, a gente sempre arranja uma desculpa. Em vez de a gente dizer, eu não consigo isso aqui não tá no meu alcance ainda, mas um dia eu vou conseguir. Não, eu tô sempre arranjando desculpas e justificativas. E esse é o início de todo esse processo de eu começar a resgatar todas essas pessoinhas aí, esses funcionários que eu falei. Então, até eu vou passar aqui para vocês 3 coisas aqui que são 3 personas e vocês vão identificar agora se eu posso ser uma dessas que pode estar atrapalhando o seu processo, né? Dentro da procrastinação existem 3 conceitos. O primeiro deles, que a gente chama de o capitão do barco. O que é o capitão do barco? É você, né? É você dando ordens, é um navio lá e você está coordenando, você está comandando para onde você vai, o que você está fazendo. Então ele é o que lidera o barco. Essa é a primeira pessoa que seria representada por você. A segunda pessoa é o macaco. Pensa aí em situações, e esse é o macaco, ele é o mais desafiador, que são situações em que tu sente uma alegria imediata, que tu sente um prazer, que aquilo te dá uma recompensa, uma coisa gostosa, esse é o macaco. E o terceiro é o bicho-papão, né? O bicho-papão, ele faz tudo de última hora, que é como eu falei ali, a questão ali da escola, né? Que a gente tá lá na escola, esse é o bicho-papão. Eu deixo pra tudo de última hora, eu acabo fazendo, eu estouro o prazo. Então, esses são 3 personas aí que você pode estar identificado dentro de você. O que eu quero que você perceba? Que o macaco, ele tá sempre se fazendo de pessoa boazinha. Então, às vezes, você tá vendo uma live maravilhosa. Nossa, apareceu alguém que vai fazer uma live incrível. E daí você diz, nossa, mas eu tenho que estudar, ou eu tenho que fazer isso aqui que eu tinha combinado que eu ia fazer, que isso aqui era a minha disciplina. E aí eu abro mão da minha disciplina porque alguém começou a fazer uma live que eu queria falar, que eu queria saber sobre isso. A pergunta que você tem que fazer nesse caso é se aquilo faz sentido para você, se aquilo realmente está alinhado com o que você está buscando nesse momento. Você precisa ter um hiperfoco, porque senão esses macacos vão estar sempre se trazendo você como aliado, né? Então, por exemplo, meu namorado chama eu para comer uma pipoca no meio da tarde. Eu falo, não, eu tenho que trabalhar, deixa eu sentar aqui que eu vou trabalhar. Né? Então, esses macacos, eles são o tempo inteiro, percebe aí na sua casa, é o seu marido, é o seu filho,
é as redes sociais, é o seu WhatsApp. E aqui eu gosto de dar uma dica que mudou muito a minha vida, e se vocês fizerem essa semana, vocês já vão colher os resultados, que é você pegar, não sei como tá o seu celular hoje, mas percebe que às vezes a gente deixa o WhatsApp e o Instagram logo nos primeiros ali, né? Logo na entrada da tela. Eu tenho um iPhone, mas tipo, se você pegar um Android, eu também tenho um Android, e dá pra colocar eles dentro de deixar eles mais distantezinhos, não na hora que tu abre e já tem o celular. Começa a fazer isso pra perceber como seria se tu colocasse os aplicativos que vão te trazer macacos, estimulações, né, pra te distrair ali, como que seria? Coloca isso, depois me conta, sério, isso é uma dica, que se você fizer isso, você vai perceber o quanto, tipo assim, porque daí o que acontece? Fica mais difícil, você precisa clicar 2 vezes, e aí você não percebe as notificações, né? E eu, por exemplo, eu desativei as notificações dos meus e-mails, porque toda hora eu era estimulada ali, eu tava sempre percebendo um foco diferente, uma estimulação diferente, e isso que faz com que tu não consiga ter disciplina. Então, a disciplina, eu vou recapitular o que eu falei, porque eu acho que é muito importante a gente ter um resuminho do que eu falei até aqui. Primeira coisa, eu não aceitar qualquer coisa, né? Eu sempre criar uma disciplina baseada no meu propósito, naquilo que eu realmente quero. Primeira coisa. Segunda coisa, eu não dar desculpas, né? Eu procurar olhar para aquilo que eu tô querendo com verdade, com absoluto foco, e dizer se eu não quero, se eu não tô afim. Segunda coisa. Terceira coisa, sincronicidade. Eu aceitar a sincronicidade do que tá acontecendo na minha vida. Se hoje eu não conseguir, sem rigidez, não se apega a isso, se aceita. Entende que isso é o melhor que você conseguiu naquele momento. Amanhã você recomeça de novo. Quarta coisa, não criar condicionamento para minha disciplina. Então, tipo, eu só consigo fazer isso quando eu tô nesse lugar. Não, lembra, nós somos livres, nós não estamos dentro de um quadrado. E nós podemos criar e ser aquilo que quisermos o tempo todo em qualquer lugar. O que faz com que a gente não acredite nisso é o nosso sistema mental, que faz com que a gente acredite que a gente não pode ir para um lugar novo. Então, isso é mais uma coisa. A outra coisa que eu falei foram dos hábitos simples. Então, hábitos simples, 7 dias. Hábitos medianos, 21 dias. Hábitos complexos, 40 dias. Percebe aí quais são os hábitos que você quer. Eu falei dos hábitos simples, que são como o café da manhã, né? Um café sem açúcar. Hábitos medianos, a gente pode começar um hábito de doce, né? De parar de comer doce. E um hábito complexo, como eu falei, para tomar banho gelado. Então, percebe aí em você qual que é a questão mais que hoje você está buscando trabalhar. Hábitos simples ou hábitos complexos? E quanto tempo leva para você não se frustrar? Terceira coisa que eu falei também aqui é sobre a questão da gente diminuir ou cortar, né? Que às vezes a gente, eu vou diminuir o doce, então essa vai ser minha disciplina, diminuir o doce da minha vida. Mas quando eu como, aquilo me descontrola totalmente e eu não consigo, até eu voltar a ter aquela disciplina novamente, é um grande esforço. Então, corta, né? Se você não tem, a maioria dos vícios a gente não tem muitos poderes sobre eles. Então, corta isso para que isso não domine a sua vida, para que isso não domine a sua mente, certo? Então, entre diminuir e cortar, melhor cortar. Terceira coisa, acho que eu já me perdi até nas contas aqui, acho que é a quinta, né? Que a desculpa é a irmã da procrastinação, eu falei isso, né? E da gente ter os irmãozinhos ali. A desculpa é a irmã do vitimismo, né? E depois do vitimismo acaba vindo medo. Então a gente começa a criar todos esses funcionários aí na nossa vida que vão gerando e vão roubando, né, a nossa vida, a nossa alma mesmo. Porque a procrastinação, ela rouba a sua vida. E ainda por último, sem falar a questão do depois. Corta o depois na sua vida. E como que eu corto o depois na minha vida? Ou você vai fazer agora, ou você vai dizer quando você vai fazer. Se você não planejar essa data, você corta. E talvez você acredite que você não faz isso, mas pensa quando você vai dormir, tá? Às vezes você deita na cama e aí você diz, eu vou dormir. Daí vem uma voz assim, amanhã tu tem que fazer tal coisa, tu tem que limpar tua casa, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. E daí tu diz, amanhã eu vejo. Pum, e aí tu dorme. Isso é suspender, isso é cortar, isso é tipo tirar fora, não ficar se remoendo ali, meu Deus, depois eu faço. Não, você suspende, acaba com aquilo, não vou fazer. Então, percebe, não fica se desgastando com isso o tempo inteiro, meu Deus, eu tenho que fazer. Ou determina quando você vai fazer, ou suspende isso da sua vida, ou faz naquele momento.
né? É muito importante a gente ter esses rituais para não procrastinar. Então, elimine o depois. Depois eu vou fazer. Depois quando? Você acaba nunca fazendo. Então, depois ele acaba que ele não existe. Então, deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Eu coloquei que o WhatsApp é o maior central de procrastinação, né? O WhatsApp, ele realmente é a maior central de procrastinação. Você entra no WhatsApp, daí você vai ver uma mensagem, daí você acaba vendo milhares de outras. E isso é um desafio muito grande até pra mim, assim, porque às vezes eu olho e digo, meu Deus, tem tanta mensagem que eu tenho que responder. Eu vou só focar aqui. Então, é importante você perceber o quanto você tem procrastinado as suas atividades do seu dia, e com isso você não consegue criar disciplina. Porque a disciplina, ela tá muito ligada ao nosso foco. Então, como que eu tô gerando o meu foco? Se eu tô sempre sendo estimulado o tempo todo pelo macaquinho lá que é gostoso, né? Porque o macaquinho, ele é estimulado pelo prazer, sempre vai ser um prazer que você vai ter momentâneo. Então, é uma comida, é uma pessoa que você gosta, é uma pessoa da sua família que você ama, que chama você pra jantar, que chama você pra sair pra tomar um café. Então, tudo isso vai fazendo com que você não consiga criar essa disciplina. É muito importante você olhar e perceber isso, porque você não vai conseguir conquistar a sua disciplina se você não tirar todo esse enredo, todo esse cenário que está ao teu redor, certo? E aí, uma última coisa que é bem importante, que eu sempre falo, é que pra mim, assim, foi a base de tudo para até eu criar a Vivência Ananda, para eu criar o meu propósito, que foi aquilo que a gente consome. Então, Mari, eu tô fazendo tudo certinho, eu tirei a minha mãe da minha vida, eu tirei várias coisas da minha vida e agora eu não consigo ainda criar a disciplina. Por quê? Percebe como você se alimenta? O alimento, e eu tô falando aqui alimento, comida, né? A comida, ela gera uma energia muito grande no nosso corpo, ou tira a energia do nosso corpo. Se você não se alimenta da forma correta, se você não ajuda o seu corpo a eliminar as toxinas, se você não faz esse processo de auxílio energético para o seu corpo, não existe remédio para a indisciplina, porque a disciplina ela é conquistada quando eu já tenho uma leveza natural do meu corpo. Eu percebo que quando eu como algo muito pesado, no dia seguinte é difícil para eu levantar. É difícil, por quê? Porque o alimento ele tá trazendo para você essa energia que vai dar um êxtase, né? Vai dar um plus a mais ali para você conseguir conquistar esse ritual. Então, se você não se alimenta bem, vai ser muito desafiador você conseguir ter disciplina para fazer um esporte, para você fazer qualquer coisa. E a disciplina, ela é a alimentação, ela é a base, inclusive, para a gente elevar a nossa vibração. Eu sempre falo, qualquer pessoa que chega para mim para ser atendido e falar, Mari, eu quero fazer uma sessão de Theta Healing, sessão de terapia energética e tal, eu digo, e ela começa a me falar coisas muito desafiadoras, né, porque minha vida não vale a pena, porque eu tenho vontade de me tirar a vida, porque isso tá muito ruim. Eu digo, tu já fez esporte hoje? Tu já foi praticar exercício? Como tu tá te alimentando? Tá comendo açúcar? Porque esses alimentos, eles trazem vibrações muito pesadas. Então, o açúcar, ela acaba trazendo uma vibração de culpa naturalmente. A farinha de trigo alimenta os nossos parasitas. Então, quando eu como... O que acontece quando eu como farinha de trigo? Eu fico... eu tô assim, eu tô lento, eu quero deitar, eu quero dormir. Como que eu vou criar disciplina comendo desse jeito? É impossível. E daí eu reclamo que é a minha mente, que ela não me deixa. Mas não, a gente tem que ajudar. Você é o que você come de todas as formas. E aí, aqui eu gosto também de trazer a questão do mental também. Porque você está comendo aqui um conteúdo mentalmente, você está consumindo um conteúdo. E os conteúdos que a gente consome também nutrem a nossa energia, a nossa vibração, para que a gente possa ter disciplina. Então, a vibração do nosso corpo vai estar totalmente compatível com a quantidade de disciplina que eu vou estar disposta a me colocar, né? Então, se eu não estou tendo rituais ali adequados, eu não vou conseguir ter disciplina. Então, às vezes aceita que hoje tu acordou mais tarde porque ontem tu não comeu também, ou porque tu viu um filme que foi muito pesado, que te deixou mal pra caramba, e aí aquilo, te gerou uma frustração que fez com que tu não quisesse mais estar ali. Então, tudo isso é muito, 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 muito importante, certo? E aí, pra finalizar, então, como eu falei, eu quero que vocês pensem, eu até coloquei uma pergunta aqui, que eu acho que seria muito importante vocês fazerem essa reflexão final. O que você já perdeu? Talvez você possa escrever aqui nessa live o que você já perdeu na sua vida não tendo disciplina.
Pensa aí, o que você já perdeu na sua vida quando você não teve disciplina. E até vou pôr uma musiquinha agora aqui. Pensa aí, o que eu já perdi não tendo disciplina na minha vida. Sabe que tem gente que perdeu o relacionamento, tem gente que perdeu um trabalho, tem gente que perdeu a saúde, tem gente que perdeu a vida porque não teve disciplina, né? O que você já perdeu não tendo disciplina? Quanto mais a gente começa a entender a verdade que existe por trás da disciplina, e que a disciplina ela não é uma inimiga, e sim ela é a ponte, ela é a nossa amiga, né? Quando eu olho para a disciplina eu digo, cara, eu te amo, porque olha o que tu consegue fazer com a minha vida, pro bem e pro mal. Eu vi uma oportunidade de emprego, uma oportunidade que eu esperava a vida toda, e às vezes eu falo até nos meus cursos, né? Tipo, as pessoas, elas não querem ter a disciplina para todos os dias trabalhar, fazer um exercício, não querem. E o que acontece com a vida delas? Não vai pra frente. Então, o que eu perdi com a disciplina? E aí, um outro pilar agora pensando, né? O que eu ganharia se eu tivesse tido disciplina no meu passado? O que eu ganharia se eu tivesse tido disciplina no meu passado? Quanta coisa talvez eu ganharia? Talvez eu estaria com o corpo que eu gostaria, talvez eu estaria tendo um marido, um namorado, talvez se eu tivesse tido a disciplina de estudar mais, eu teria conseguido um emprego melhor, eu estaria mais livre da minha mente, né? O que eu teria ganhado, né? O que eu ganharia se eu tivesse tido mais disciplina? Isso é muito importante também a gente entender. Quanto mais a gente vai abrindo a nossa consciência em relação à disciplina, mais a gente consegue ter vontade pela disciplina. Porque a disciplina, como eu falei, ela não pode ser uma prisão. Ela tem que ser um amor por isso. Ela tem que ser algo que eu digo, cara, ela é o caminho para eu conquistar os meus sonhos. O que eu tô esperando para começar a ter uma relação maravilhosa com ela, né? E como eu falei, disciplina não combina com rigidez. Mais feliz, mais experiências úteis, teria conseguido sustentar o meu sonho. E por último, já vou te responder, Érica, quais prejuízos, né? Quais prejuízos você vai ter? Que tipo de prejuízo hoje você acredita que você pode ter se você não começar a ter disciplina a partir de hoje, né? Que tipo de prejuízo eu posso ter na minha vida se eu se eu simplesmente não ter disciplina? Da questão do cigarro. Percebe o quanto você vai perder, ou quantos prejuízos você vai ter no futuro se você não tiver disciplina. Isso é muito importante a gente perceber isso. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aí nos minutos. Então, deixa eu responder aqui as perguntas nesses últimos. Mas pensem sobre isso. Caramba, a disciplina, ela realmente tem a capacidade de mudar a minha vida. E quando eu olho pra mim, eu falo que a disciplina, ao mesmo tempo em que ela conseguiu arruinar a minha vida, ela mudou a minha vida pra melhor. Então, ela foi pelas duas polaridades, entende? Cara, a disciplina é a base que eu preciso pra mudar a minha vida. Então, o que eu tô esperando pra começar a olhar pra ela com amor, com leveza, e não olhar pra ela como uma regra? Como eu falei, lembra? Ligar o carro. Eu vou ligar o carro com uma regra, né? Eu vou colocar no meu dia qual vai ser a regrinha que eu vou ter disciplina naquilo que eu quero. E a partir disso, eu vou começar pelos princípios. Hoje eu me desanimei, não quero mais essa disciplina. Por que eu não tô querendo mais levantar cedo? O que tá me desestimulando? Qual é o macaco que tá me desestimulando? O que tá trazendo pra mim motivos pra eu sair da minha disciplina? É a comida que eu tô comendo? Percebe? E quanto mais eu conseguir trabalhar a minha disciplina, mais fácil vai ser eu conquistar todos os resultados que eu tô buscando, certo? Deixa eu ver aqui quais são as razões do banho gelado, a gente já falou, né? Mas a principal delas é tu ter coragem. Tu ter coragem, eu falo muito da coragem, que é muito importante. O vício tá ligado à falta de disciplina? O vício tá ligado a um hábito, né? O hábito, ele é algo que eu começo e eu vou fazendo repetidamente. E, inclusive, tem uma pessoa até que eu atendi esses dias que a gente estava falando sobre vícios, né? A família dela tem muitos vícios e ela me disse assim, cara, eu quero que essas pessoas acabem com esses vícios. Eu não entendo por que todo mundo bebe, todo mundo fuma, né? Eu disse pra ela,
você acredita que vício é só álcool, cigarro, né? E se o vício ele pudesse ser outras coisas, né? O simples fato de você comer uma comida que você gosta todos os dias, né? E que tá fazendo você engordar, isso é um vício, né? O vício que você tem de acordar tarde, o vício que você tem de pensar negativo, isso são vícios, né? E muitas vezes a gente julga as pessoas dizendo que elas são viciadas, né, em algo, sim, porque na sociedade o vício, né, pelo cigarro, ele é visto como algo muito ruim, e é óbvio que ele é ruim para a saúde e ele tem mais impactos. Então, isso é muito automático. Mas percebe o quanto você tem outros vícios que talvez você não está nutrindo, né, dentro da sua vida. Então o vício, sim, ele vem através da falta de disciplina, e na verdade não é da falta de disciplina, porque a pessoa que viciou, ela está constantemente na disciplina de fumar. Ela teve muita constância, todos os dias ela foi lá e fumou durante muito tempo, e aquilo virou um hábito. E não é à toa que existe um livro chamado O Poder do Hábito, né? Porque o poder do hábito é justamente o poder que um hábito tem na nossa vida, de mudar a nossa vida para melhor ou para pior. Então, o vício criei em relação a algo de positivo para o meu dia. Queria ter essa mensagem para vocês, para que vocês não cristalizem a disciplina, para que vocês olhem para ela com leveza, para que vocês realmente tragam a regrinha de como vocês vão fazer, mas que vocês possam olhar para ela com propósito, que vocês ao final dessa live vocês possam escrever o que eu quero buscar esse mês ou esse ano de 2020. Ah, eu quero encontrar meu propósito. Tá, beleza. Qual vai ser a regra? A regra vai ser todos os dias tal horário do meu dia. Tá, qual que vai ser os princípios? Por que eu quero isso? Porque isso vai mudar minha vida nisso, porque depois disso eu vou conseguir trabalhar com liberdade, porque eu vou conseguir isso. Coloca ali os princípios que regem o porquê tu tá querendo essa disciplina, e a partir disso você começa a trabalhar todos os dias em prol dessa disciplina, esse esforço organizado. E sim, vai ter um dia que você vai acordar que você não vai estar tão bem, e você vai olhar e vai pensar, disciplina não combina com rigidez, e tá tudo bem. Tá, amanhã eu vou conseguir de novo. E você olha para aquela lista e continua mantendo aquela lista dos princípios e do porquê você quer. E você vai intencionando, nossa, essa disciplina é o caminho para eu conseguir os meus sonhos. Porque eu falo que a meditação para mim foi um processo de eu conquistar minha disciplina. Eu não tinha disciplina na minha vida. E quando eu comecei a dizer, não, eu vou sentar aqui nem que seja por 2 minutos. É importante o hábito. Então, nem que seja para você estudar 10 minutos por dia no início até você chegar nas 2 horas, mas começa 10 minutos por dia lendo 3 páginas de um livro, né? Começa 5 minutos numa prática de meditação, mas começa, porque o hábito de fazer todos os dias vai fazer com que tu crie essa disciplina, e a longo prazo ela vai ser natural. Tu não vai nem pensar para fazer. Assim como eu falei de trocar a marcha no carro, é isso que vai acontecer. Você vai começar a fazer algo e aquilo vai ser natural. Simplesmente tu vai acordar, eu nem penso, eu simplesmente sento num negócio de yoga e eu faço a meditação. Eu não penso sobre isso, eu não penso para acordar cedo. Isso foi um processo que aconteceu e hoje é normal. Então existe essa construção, esse processo, e quando você chegar, isso vai ser algo totalmente natural, totalmente normal, entende? Então é um processo, eu vivo ele até eu conquistar a disciplina disso. E se você for olhar para as pessoas que mais têm sucesso hoje no mundo, né, pessoas que você vê nas lives, pessoas que você vê em qualquer lugar hoje, essas pessoas conseguiram criar vários hábitos através da disciplina, e hoje esses hábitos norteiam os resultados dessas pessoas. Hoje elas são quem elas são por conta desses hábitos e dessas disciplinas constantes em todos esses hábitos que elas geraram. Então, é simplesmente isso, ninguém faz mais do que isso. Se eu construir esses hábitos, isso vai acabar gerando uma transformação na minha vida a longo prazo, naturalmente, sem eu precisar fazer qualquer tipo de mágica. É só eu fazer a mesma coisa todos os dias, um pouquinho melhor cada dia. Certo? Então, acho que era isso. Meio-dia aí, 35. E agradeço muito todo mundo que esteve aqui nessa live. Espero que eu possa realmente ter trazido para você e ter estimulado para você a importância da gente criar disciplina, o quanto isso pode mudar a nossa vida, o quanto isso pode mudar os resultados da nossa vida e o quanto isso tem o potencial de mudar todo o seu processo na sua vida. Tá bom? Muita, 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 muita gratidão. Fiquem com Deus
E amanhã eu volto aqui no mesmo horário e eu vou falar hoje nos stories. Eu acho que eu vou gravar um vídeo pra falar do porquê que eu mudei meu nome. É por algo muito profundo e fiquem tranquilos que eu não sumirei. Eu tô só começando o meu propósito de vida. Eu quero morrer fazendo isso. E pra vocês, fiquem com Deus, tá? Me mandem no direct. Vou abrir caixinha para falar mais sobre esses textos, sobre esses conteúdos que eu tô trazendo. Ao final desses 7 dias também vou trazer conteúdo. E para quem, né, tem muita gente que já participou, mas quem sentir de participar, na sexta-feira eu vou abrir as vagas para a turma 4 da Vivência, né? E hoje de noite, quem está, né, não esqueçam o nosso encontro aí, ó, as meninas que estão, 7 horas da noite, nosso encontro no Zoom, das 3 turmas que já participaram, porque quem é aluna minha vai continuar sendo aluna minha, independente de acabar o curso ou não. Eu sempre quero trazer esse encontro, acho que vai ser sempre muito bom a gente criar essa egrégora, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo de quarentena. Certo? Gratidão, fiquem bem, um beijo de luz e um ótimo dia para vocês.